1 Crônicas, capítulo 20, o gigante, irmão de Golias e os moabitas. Após um ano dessa batalha do capítulo 19, quando os filhos de Amon recuaram, Joabe foi novamente contra eles e sitiou a Rabá. Porém, Davi esperou em Jerusalém, não foi à guerra, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Foi nessa ocasião que Davi teve seu caso com Batseba, e essa é a companhia militar na qual ele enviou Urias, o marido dela, para morrer. O cronista omite este episódio, talvez porque ele estava mais interessado em exaltar as vitórias de Davi e de seu exército do que comentar o seu deslize para com o Senhor, cometendo um adultério e encomendando um assassinato para cobrir o seu erro. Como diz a palavra, abismo atrai abismo. Um erro é encoberto com outro maior ainda. E no final, nada fica encoberto e tudo vem à tona. Davi, como eu já disse antes, não foi derrotado por um urso, nem por um leão, nem por um gigante chamado Golias, nem pelos filisteus e nem por Saul, nem pelo calor do deserto e nem pelos perigos por onde passou, mas foi manchado em sua reputação por uma Batsebinha. Não foi derrotado nas batalhas, foi derrotado enquanto repousava em seu palácio e andava pelo seu terraço. O perigo de estarmos em um momento de paz e sossego é esse, é o de tirarmos os olhos de Deus e colocarmos os olhos nos prazeres deste mundo. Enquanto estamos em aperto, em luta, em guerras e em muitas privações, estamos nos refugiando e buscando ao Senhor. Mas, quando temos repouso das batalhas, ao invés de continuarmos abrigados nas asas do único que pode nos socorrer, tiramos nossos olhos dele e olhamos para as coisas deste mundo perdido e tenebroso. Não quer dizer que devamos torcer para não sair de nossas batalhas. O que eu quero dizer é que dor de barriga não dá uma vez só, e que subitamente, estando distraídos e muito confiantes, podemos ser chacoalhados e surpreendidos em uma situação para a qual não estávamos fortes o bastante para vencer, porque estávamos relaxados, e é aí que o diabo quer nos pegar, na situação de descuido e relaxamento. Por isso, seja prudente, sempre, e se o teu olho te atrair para o pecado, arranque-os de lá. Do perigo, dos convites, das ofertas de manjares, que podem parecer boas de imediato, mas depois trazem dor e sofrimento, como as que Davi teve, depois de seu adultério e encomenda de assassinato. Mas, continuando o capítulo, a coroa do rei de Moabe foi posta sobre a cabeça de Davi, e ele destruiu toda a cidade de Moabe, conforme o Senhor dissera que aconteceria. E depois de destruir suas cidades, levantaram-se contra Davi os filisteus, e um deles era tão grande quanto Golias, cuja vara era como o eixo do tecelão. E Elanã, filho de Jair, foi quem o matou. Esse outro gigante chamado Lami, que era irmão de Golias, que Davi derrotara. Mais uma vez, hoje houve guerra em Gate, onde havia também um homem gigante, cujos dedos das mãos e dos pés somavam 24. Porém, quando desafiou Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Todos esses gigantes caíram pelas mãos de Davi e pelas mãos dos seus servos. Seja qual for o seu gigante, pode avisá-lo que o seu Deus é Deus e que ele vai cair. Portanto, acredite na sua vitória. Empenhe-se para vencer seus gigantes. Não tenha uma mentalidade de derrota e medo, mas sim de triunfo e de conquistas. O Senhor já venceu nosso maior inimigo, a morte e o inferno. A ressurreição é a grande vitória sobre a morte, e Deus é o único com poder suficiente para derrotá-los. Confie nele e triunfe sempre com Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Um abraço e até amanhã.